Eu resolvi compartilhar essa palavra com vocês porque durante o tempo que eu estava em isolamento, durante o tempo que eu estava ali com Covid e tudo mais, eu comecei a refletir muito sobre uma situação muito comum no meio cristão, que é sobre a forma como nós nos alimentamos da palavra, né? Um dos sintomas muito comuns da Covid é a perda de paladar e de olfato, né? Eu tive um dia de perda de paladar, um dia à noite, eu tava comendo e simplesmente no meio, assim, da alimentação ali, da refeição, eu parei de sentir o gosto. E foi muito esquisito, porque eu comecei a reparar, assim, que eu tava esquisita aquela comida, tava com um gosto xoxo, né? E aí eu até comentei com o Adriano, falei, Adriano, perdi o paladar. Mas aí quando foi no dia seguinte, voltou. E eu achei que tinha sido uma coisa leve. Falei, ai, que bom, né? Rapidinho já saiu, já voltou. Então, tranquilo. Só que quando foi uns dias depois, eu tava fazendo umas coisas assim, aí de repente meu nariz entupiu de tal forma que eu simplesmente não conseguia mais respirar pela boca, respirar pelo nariz. Eu só conseguia respirar pela boca. E foi horrível, horrível, porque até para dormir eu precisei fazer um pouco de inalação para ver se melhorava, mas não melhorou praticamente nada. E aí depois disso eu perdi de vez assim o olfato e o paladar. Hoje, alguns dias já depois, 10 dias praticamente aí depois de eu já estar liberada do isolamento e tudo mais, meu paladar não está 100%, ainda tá ali 80, 90%, tem coisas que eu sinto bem o gosto, tem coisas que eu ainda não sinto muito gosto, e o olfato também, né? Mas o que eu queria falar não era exatamente sobre isso. Foi uma coisa que eu comecei a reparar durante esse tempo que eu estava sem sentir o gosto da comida principalmente. Enquanto eu comia, eu simplesmente comia. Eu sabia o que tinha ali no meu prato, né? Arroz, feijão, é, carne e tudo mais, e eu fui comendo, né? E pra mim eu tava comendo aquelas coisas, arroz, feijão e tudo mais. Só que eu só percebia que eu não estava sentindo o gosto daquele alimento quando eu parava para pensar no que é que estava no meu prato, no que é que eu estava comendo naquele momento. Tanto quanto de café da manhã, comendo um pão, tudo mais, eu só quando eu parava para pensar, eu falava assim, o que é isso? Que gosto que tem? Às vezes vinha na minha memória a lembrança do gosto, mas o gosto na minha boca eu não sentia. E aquilo me trouxe uma reflexão muito grande sobre como nós nos alimentamos da palavra de Deus. Porque a própria Bíblia nos afirma que a palavra, né, ali escrita de Deus, é o alimento para o nosso espírito. E quantas vezes nós vamos a um culto, a uma célula, a um estudo bíblico, assistimos pregações no YouTube, que seja, e a gente não se alimenta da forma correta. A gente está ali recebendo aquela palavra, mas parece que a palavra não entrou. Ela não entrou no nosso coração, ela não entrou na nossa mente, muito menos ela ficou dentro do nosso espírito, firmada no nosso espírito. E isso acontece com muita frequência, cada vez mais, porque o dia a dia faz com que a gente se alimente da comida mesmo, correndo. A gente engole ali porque a gente tá cheio de coisas para fazer e tem outros compromissos e a gente tem poucos minutos para comer e tem que comer rápido, vamos lá e acelere e tudo mais. E eu já me peguei fazendo isso até com os meus filhos, vamos, come rápido, anda, a gente precisa sair, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Tá tarde, olha a hora, não é agora, não é hora de comer mais. Come rápido, senão vai te atrapalhar na próxima refeição e tudo mais. E a gente se alimenta assim com o alimento do dia a dia, alimento do nosso corpo. Quem dirá com a palavra que é alimento do nosso espírito? A gente come sem saborear aquela palavra, sem entender o que está realmente escrito ali, o que o Senhor está querendo nos alimentar, o que o Senhor está querendo nos ensinar. Às vezes a gente cobra de Deus algumas posturas, algumas coisas dele. Ah, porque o Senhor não cumpriu com aquela promessa? Porque o Senhor ainda não me trouxe aquela bênção? E aquela palavra profética que o Senhor me deu há não sei quantos anos e ainda não se cumpriu? A gente cobra dele algumas coisas, mas será que nós estamos preparados para receber essas coisas? Será que nós estamos alimentados o suficiente para que o nosso corpo esteja nutrido ao ponto de receber as bênçãos que ele nos prometeu, ao ponto de viver certas promessas que ele nos fez? A gente precisa parar de querer nos alimentarmos de fast food, né? Comeu, passou, acabou. A palavra de Deus não é assim. A palavra de Deus não é aquela coisa que você coloca no micro-ondas e um minuto depois já está pronto.
A palavra de Deus, ela é muito mais profunda, né? Não é à toa que a própria palavra nos afirma que a palavra se renova a cada manhã. Então isso quer dizer que todos os dias nós temos o que aprender com a palavra, e talvez até com a mesma palavra. Porque se a gente não aprendeu no dia que Deus nos deu aquela palavra, no outro dia ele vai continuar insistindo, porque a gente precisa caminhar, e para a gente caminhar com Deus, nós precisamos subir degrau por degrau. A gente precisa aprender cada alimento. Quando uma criança nasce, ela nasce e ela se alimenta do quê? Do leite. E ali por 6 meses, né, de forma exclusiva, ela só vai se alimentar de leite. Depois dos 6 meses, ela vai começar com uma papinha bem leve, depois da papinha ali, né, frutinho, um suquinho, água, e aí vai se introduzindo as coisas aos poucos. Só que para que a criança aprenda a comer uma carne sozinha, se pegar um pedaço de bife, colocar na boca dela e ela mastigar e engolir, não é do dia para a noite. É um processo. E as coisas de Deus também é um processo, o alimento espiritual também é um processo. Nós precisamos aprender a nos alimentar da forma correta da palavra. Parar de comer na correria, achando que só ouvir o culto no domingo ali, durante meia hora, 40 minutos que seja a palavra, aquilo ali vai nos bastar para a semana inteira. Ou só um estudo de célula que às vezes dura, sei lá, 1 hora, vai nos bastar para a semana inteira. Não basta, a gente precisa nos alimentar com frequência e galgando o alimento, né? E subindo ali, elevando o nível do alimento, para que um dia nós possamos falar como o apóstolo Paulo, né? Quando eu era menino, falava como menino, agia como menino, e se a gente puder acrescentar, a gente pode falar que nós nos alimentávamos como menino, porque ele fala também do leite espiritual. Só que a gente não pode viver de leite espiritual o resto da vida. Que animal que você conhece que se alimenta de leite o resto da vida? A não ser nós, né? Seres humanos. E até há alguns estudos aí científicos falando que o leite depois de adulto já não nos faz bem. Isso daí eu deixo para os nutricionistas. Mas a gente precisa entender que chega um momento da nossa vida, da nossa caminhada espiritual, que não dá mais para a gente se alimentar só de leite. Porque o leite ele é fácil de ser ingerido e ele é de fácil absorção. Só que a gente precisa continuar a nos alimentar. A criança, quando ela é pequenininha, ela só se alimenta de leite, mas ela se alimenta de leite com muita frequência, às vezes cada 2 horas, às vezes a cada 3 horas, e inclusive de madrugada, porque ela precisa ter esse alimento constante, porque o corpo dela absorve muito rápido e ela precisa continuar se alimentando. Só que nós, quando nós já somos crescidos, nós somos adultos, a gente não tem essa necessidade de se alimentar com tanta frequência. Mas a gente tem que fazer refeições balanceadas, refeições que vai fazer com que o nosso corpo fique ali absorvendo por mais tempo, para que ele possa pegar todos os nutrientes e nos fazer crescer fortes e saudáveis. Então que a gente possa mesmo aprender a se alimentar ao ponto de parar de se alimentar só com leite espiritual, mas passarmos a nos alimentarmos com o alimento sólido, que vai nos trazer crescimento, vai nos trazer fortalecimento para viver as bênçãos e as promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. Deus te abençoe.